A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, desde a Assembleia de Deus, Oração da Fé, aqui da Guiana Francesa, continuando o nosso quarto testemunho, o chamado maravilhoso que Deus fez na minha vida foi algo surreal, maravilhoso, pois tudo começou em São Paulo, quando um homem de Deus me evangelizou através de boas obras, me oferecendo cafezinho, me oferecendo pão, quebrando o gelo, mostrando bondade, mostrando o amor, mostrando Cristo em sua vida, ou seja, para quebrar aquele tabu que a gente tinha que o crente não prestava na década de 80. Então ele preparou todo o terreno, está no meu primeiro testemunho. O segundo caso de uma serva de Deus em Fortaleza também, que já usou a palavra de Deus para me evangelizar. O irmão preparou o terreno, é como Paulo diz, um planta, né? Um planta e outro agua, e é Deus quem dá o crescimento. Queridos, então vamos ler um texto aqui para reflexão no quarto testemunho, que diz assim, ó: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. O primeiro passo foi o Senhor quem nos escolheu. Quando o Senhor faz uma escolha, existe todo um processo até nós chegarmos ao chamado da salvação. O que aconteceu na minha vida, você pode ver no primeiro, no segundo e no terceiro vídeo. Hoje eu vou contar sobre as maravilhas, os sinais, prodígios que Deus usou como meu intermédio, curando os enfermos, libertando os oprimidos, evangelizando. Pois, no meu primeiro chamado, o Senhor me chama. Depois de 3 meses, Deus chama 2 irmãos meus, ganho 2 irmãos meus para Cristo na mesma semana, tudo de 2 em 2. Depois de 2 anos, eu ganho minha irmã mais velha para Cristo. E agora eu vou para a obra missionária. E agora eu vou falar do Evangelho. Agora eu vou falar do Evangelho, o que Deus vai fazer comigo fora de casa, pregando nas praças, pregando nos interiores, nas igrejas do interiores. Quando o jovem aceitava Jesus, chegava no interior, era festa. O jovem cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, pois ia pregar. O pastor, ele fazia questão de nos receber em casa, a gente ficava o tempo que fosse preciso, era maravilhoso demais. Era uma coisa muito gloriosa, queridos irmãos. E agora, com este poder nas mãos, Deus vai fazer algumas obras maravilhosas que eu quero contar para os irmãos. Primeiro, o Senhor, Ele me deu autoridade para expulsar demônios e discernimento de espírito. Eu fui em uma reunião de oração na Assembleia de Deus, Bela Vista, onde eu passei a ser o líder da mocidade. Chegou uma irmã para se congregar conosco, que era uma profetisa, profetizava porque era uma beleza. Então eu fui para essa reunião de oração, e nessa reunião de oração tinha uma jovem que tinha recentemente aceitado Jesus e deu testemunho que Deus a tinha transformado da água para o vinho de uma hora para outra. Foi uma transformação muito radical, muito literal, em pouco tempo, que não é muito comum. Às vezes existe um processo para a gente ir se engajando. E quando foi na hora da oração, eu costumava orar com a testa no chão, botei a testa no chão, orando, e aquela imagem profetizar para essa jovem que deu testemunho, que transformou da água para o vinho. Minha serva, eu te chamei, minha serva, eu te transformei, fui eu que fiz esse milagre, fui eu que te transformei assim, porque eu quero fazer assim, tal, tal. Enquanto isso, o Espírito Santo ia me enchendo, tal como no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, um poder sobrenatural me enchendo, eu senti que estava sendo enchido, que eu não suportava mais, que eu me levantei. Quando eu me levantei, fui até onde estava aquela jovem, estava em pé, achando graça daquela irmã profeta, profetizando bênção para o demônio. Eu disse: Satanás, o que é que você está fazendo aqui? Você pensa que engana? Aqui o Espírito Santo está. Quando eu falei essa palavra, queridos irmãos, a mulher se endemoniou. Como é que você sabe que era eu?
Como é que você conheceu? E eu usei a autoridade no nome de Jesus e o demônio caiu por terra. Ou seja, a profeta estava profetizando bênção para gente endemoniada. É por isso que eu disse, tem que tomar muito cuidado hoje nas redes sociais, as pessoas revelando, profetizando para todo mundo. A pessoa está endemoniada, a pessoa está escrava do pecado, a pessoa está escrava do mundo. Está no mundo dentro da igreja, está precisando de libertação e os profetas estão dando bênção. Amigo, mas onde existe santidade, onde existe o poder de Deus, se Satanás estiver lá presente, ele vai se manifestar na vida de um crente desmantelado. Quem quer que seja. Aconteceu comigo. Quando eu fui para São Paulo, eu vi isto. E estava acontecendo do mesmo jeito que aconteceu, que eu vi, que eu presenciei. Que uma irmã que fumava escondido se endemoniou. Assim eu via também uma nova convertida se endemoniar. E o profeta dando bênção. Quantas bênçãos está acontecendo corriqueiramente dentro das igrejas evangélicas hoje, pentecostais, nesses reteté, nesse movimento, onde Satanás está infiltrado, se enganando as pessoas, e as pessoas não têm o discernimento de espírito e são enganadas. João fala, provai se os espíritos são de Deus, porque surgiram muitos espíritos enganadores. Querido, outra vez, isso eu estou contando porque o Senhor me encheu de poder. O Senhor fez uma obra maravilhosa na minha vida. Eu era um Zé Ninguém, um tímido, frustrado, derrotado. Tudo para mim era ruim, nada para mim dava certo. E Deus pega esse vaso quebrado, esse projeto falido que eu era, e me transforma num homem de fé para curar enfermos e expulsar demônios. Como é que pode isto? Pega um homem natural, arrebentado, e transforma num homem espiritual, cheio do poder, cheio da unção. Foi assim que Deus fez certamente com você. É assim que Deus quer fazer, irmã, com você, irmão. Que você se acha um vaso quebrado, um projeto falido. Sua vida não tem sentido, pois a minha também não tinha. Questionava Deus por todos os pontos, mas Deus me chamou, conforme o texto diz, não foram vós que me escolheram, fui eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, quando Deus pega esse projeto falido que é você, é eu, Ele vai fazer você uma bênção na vida das pessoas. Ele vai te usar para orar pelas pessoas doentes, eles serem curados, orar pelas pessoas endemoniadas, eles serem libertos. Isso é o ID. Falar do amor de Cristo, que Jesus transforma, que salva. Fez comigo, me fez um dínamo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra poder é dínamo, é dinamite. Ou seja, você é uma dinamite na terra e não sabe. Você está com um poder extraordinário na terra sobre a sua vida, para quebrar cadeias. E fica aí se lamentando pelos cantos. Levante oração, minha irmã. O Espírito Santo está em você. Se levante oração com autoridade. Repreenda o mal que te cerca. Repreenda o espírito da miséria. Repreenda o espírito da doença. Repreenda o espírito da enfermidade. Repreenda esse espírito de depressão em nome de Jesus. A autoridade está em você. O dínamo está em você. O poder está em você. Você era um projeto falido. Você foi batizado com o Espírito Santo. Você fala língua estranha. Então use esse poder. Não é para enfeitar. Não é só para falar língua estranha, profetizar e ter revelação, não. É para quebrar barreiras, derrubar barreiras. Assim Deus fez comigo. Muitas obras. Contei no primeiro, no segundo vídeo, no terceiro, as obras estão acontecendo. Agora, eu vou para um emprego, procurar emprego, porque eu gostava de trabalhar alguns meses para viajar para o interior, ter dinheiro. Eu trabalhava com a finalidade de investir na obra do Senhor. Era só para isso que eu pegava o dinheiro. Antes eu pegava o dinheiro para beber cachaça, ir para as boates, para as noitadas. Pegava o salário todo e gastava numa noite. Assim acontece com você. Acontecia comigo. E as pessoas são contra oferta, são contra dízimo. A gente dá 10% e é abençoado. No mundo a gente dava tudo. Pegava 50% de salário, numa noitada você gastava tudo. Você sabe disso que eu estou falando. Querido, e eu vou procurar um emprego. Olha o que Deus faz.
Deus vai fazer uma dupla obra neste emprego. Vai um jovem também, mais velho que eu, de uns 25 anos, com a Bíblia na mão, a Assembleia de Deus. E depois da entrevista, nós voltamos, ele começa a conversar comigo e começa a contar uma vida de derrota. Quando você vê alguém contar uma vida de derrota, sai de perto que essa pessoa está oprimida. Então ore por ele que ele está oprimido, para Deus quebrar essa maldição na vida dele. Porque o crente não tem derrota. Ele pode estar desempregado, mas não está desamparado. Ele pode estar atribulado, mas não desamparado. O Senhor está sempre, o Espírito Santo está com ele. Ele nunca vai ter a derrota na vida dele. O crente cheio do Espírito Santo, ele jamais vai estar em depressão, jamais. Não tem espaço para depressão. Hoje em dia as pessoas estão morrendo por depressão, é crente, é pastor, é tudo. Porque não tem o poder de Deus sobre a vida deles. O Espírito Santo não está atuando. Eles deram brecha para Satanás, deram brecha para o pecado. Alguma coisa fez que o espírito maligno da depressão entrasse na vida desse pastor e desse irmão para causar um desastre, uma desgraça. Mas na minha época não tinha isso. Quanto mais perseguido, quanto mais atribulado, nós íamos para os pés do Senhor e ali o Senhor enchia com o seu espírito. Aleluia. E aquele rapaz andava comigo, minha vida está ruim, minha vida está desgraça, minha vida está isso, minha vida está aquilo. E passava um jovem, um shortinho curto, ele olhava, passava, ele olhava, e aquilo me incomodou. E de repente, queridos irmãos, Deus me deu um dom que eu não tinha. Um fogo incendiou-se dentro do meu peito, senti uma quentura no meu peito. Quando eu senti aquele fogo no meu peito, eu disse, esse homem está endemoniado, esse crente está endemoniado. E o Senhor disse, leva ele para orar por ele. E tinha uma praça de prostituição que eu frequentava em Fortaleza. Era o passeio público, na época. Tinha muitas prostitutas, vendedor de bombom, vendedor de pipoca, não sei o que mais. E não tinha para onde eu ir, eu levei ele para lá. Vou levar ele para lá, procurei um lugar discreto, muitas prostitutas, gente andando. Procurei um cantinho reservado. Peguei a Bíblia da mão dele e vou orar por você, irmão. Você tá carregado, você está oprimido, você está precisando de libertação. E no que eu coloco as mãos de fogo, o poder estava sobre mim, sobrenatural. Quando eu recebi o Espírito Santo de Deus, eu não era mais o mesmo. Eu não era um fracassado, eu não era fraco. Eu agora era forte no Senhor. Porque quando recebe o poder, o Espírito Santo, você é forte. O de fraco se torna forte. Revestivos do Senhor Jesus Cristo. Eu estava revestido de poder e de autoridade. E você é um canal de bênção. Você está com dínamo, com a dinamite nas suas mãos, para orar por quem estiver doente, por quem estiver oprimido. Foi isso que eu fiz. Quando eu coloco as mãos de fogo sobre a cabeça dele, ele cai por terra endemoniado, se babando todo crente. Crente da Assembleia de Deus. Agora olha a vida dele. Você vai ver pelo testemunho. Fracassado, derrotado, deprimido, nada dá certo. A depressão é demônio na vida da pessoa. Não podia ver uma pessoa passando, uma mulher morta, seminua, estava olhando o espírito da pombagíria. O crente tem santidade, tem que pedir santidade dos olhos, pedir colírio para o Senhor colocar colírio nos seus olhos. Se você sente isso, peça a Deus para colocar colírio nos seus olhos. Mortifique os desejos da carne contra a prostituição, contra o adultério, meus irmãos. A santificação é um período de jejum e de oração. Você sente tentado, desejo de prostituir, desejo de adulterar, jejum na carne, oração, jejum, oração, palavra. E esse demônio vai fugir da sua carne. Aleluia. Quando eu ia colocar as mãos para repreender o demônio que estava no chão caído, as pessoas me cercaram ali naquele passeio público, achando que eu tinha dado um murro naquele jovem. Eram umas 10 ou 12 pessoas, fui cercado. O Espírito Santo disse, prega. E eu preguei para eles. Eu disse, vocês veem isso? Esse jovem babando aí, se debruçando, demoniado, é a vida que vocês estão levando aí nessa praça. Espíritos malignos. E Deus quer libertar vocês, como vai libertar esse jovem hoje. Vocês vão ver o poder, a autoridade. Eu coloquei as minhas mãos somente sobre a testa dele, nem encostei, só longe. Sai em nome de Jesus. Peguei nas mãos daquele jovem e levantei. Ele levantou chorando e levantou-se liberto. Aleluia. Glórias a Deus. Que obra maravilhosa. Um homem, projeto fracassado, agora estava libertando o fracassado das garras de Satanás. É isso que Deus faz comigo
e faz com você e quer fazer com você. Meu irmão e minha irmã, não se julgue um derrotado, não se julgue um fracassado. Você é forte no Senhor. Satanás está te enganando. O Espírito de Deus está em sua vida. Clama a Ele e Ele vai te dar poder e autoridade. Aleluia. E eu fiz um apelo e 6 pessoas aceitaram a Jesus, aleluia, como Salvador. Olha que obra gloriosa e maravilhosa. Olha como Deus usava os jovens das décadas de 80, 90, 70, sei lá como é que é. Era poder, os jovens estavam na praça. Não era só eu não, era dezenas, era centenas, cheio do Espírito Santo de Deus. Todos tinham poder, todos queriam curar. A nossa pregação era inspirada no Idecaso Takayama. Todo mundo queria ser como Takayama. Era uma bênção do céu. Depois veio Napoleão Falcão incendiar as igrejas na época de 80. Eu acompanhei. E hoje o Napoleão Falcão, ainda velho, dando frutos. Ainda velho, cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. A obra vai continuando. Os mistérios são profundos. E outra ocasião, queridos amados irmãos, o Senhor era chamado. Eu não corria atrás de demônio. Eu ia pregar o Evangelho. Se tivesse alguém oprimido, o Senhor ia me libertar. Me usar, libertaria aquela pessoa. O irmão auxiliar da igreja comigo lá gostava de mexer com gente demoniada. Me chamou, tem uma obra para nós fazer junto ali. Eu disse, rapaz, eu não vou não. Deus não está mandando não, negócio de gente demoniada, eu estou fora. Não era assim que funcionava. Eu esperava o toque de Deus. O homem de Deus espera o toque de Deus para ele ir. Se ele for na carne, ele vai passar vergonha. Mas aí Deus falou, vai. Nós chegando lá, amados irmãos, era um casal de anciãos, devia ter uns 75 anos, 80, sei lá. E eu entrei naquela casinha humilde, naquele bairro, numa favela. Muitos malandros, vagabundos. E eu vi altares levantados ali, todo tipo de santo ali na entrada ali. São Jorge, São Pedro, São não sei de que, São Miguel. Isso eu vi, isso é um terreiro. Isso é um terreiro. Olha o irmão que tinha me levado. Mas o irmão tinha evangelizado aquele casal e tinha ganhado para Jesus. Mas aquele casal estava passando problema, retaliação de Satanás. E eu não podia fugir. E eu estava ali. Agora, Senhor, o poder está em mim, agora é contigo. E eu, quando vi aquele casal, eu gostava de orar para Deus salvar as almas. Eu me emocionei. Ó, Senhor, é um casal oprimido por Satanás, é um terreiro, Senhor. Anciãos, te aceitaram, mas precisam ser libertos, Senhor. Me usa. E eu orei pelo ancião. Nada aconteceu. Mas não que eu coloco as mãos de fogo sobre aquela anciã. As 2 mãos assim na testa, o poder, a autoridade que eu tinha. Aquela mulher dá um grito, chorando. Eu disse que foi. Alguém deu um berro nos meus ouvidos, Satanás deu um berro, porque sentiu o fogo das minhas mãos sobre ela. Estava sendo queimado. Eu disse, Satanás está sendo queimado. Agora vamos jogar fora essas estátuas, esse altar de Satanás, para que Deus faça a obra completa da sua vida. Minha irmã, nós pegamos, começamos a jogar fora tudo. E ela chorando. Aleluia, porque Deus tinha feito a libertação. E quando nós saímos, os discípulos desse casal que frequentava, pegaram pedras, começaram a jogar pedra em nós. Nós saímos daquele lugar correndo a pedradas. Era assim o Evangelho. Você não recebia cachê para pregar, para receber glória, como pregador famoso. A glória era perseguição. A glória era rejeição do Evangelho. A glória era receber pedradas. Nos interiores, muitos eram aceitados pelos padres, pelos coronéis, até morriam. Você é um projeto de Deus. Deus te chamou para você ser um vencedor. Eu vos chamei. Primeiro Ele chama. Depois Ele escolhe no meio da multidão. E você no meio de tantos.
Irmã, você foi chamada. Irmão, você foi chamado. Não se sinta um fracassado. Não se sinta uma fracassada. Você foi chamado para pertencer ao Rei poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Pois enquanto eu estava pregando fora, queridos amados irmãos, Deus estava trabalhando na minha casa. O meu irmão, que eu ganhei a princípio, um dos mais velhos, levou os meus pais para o congresso do pastor Bernardo Johnson, que dorme no Senhor, homem de Deus. E lá os meus pais aceitaram Jesus, os dois. Era de 2 em 2. Perceba, ganhei logo meu caçula e esse meu irmão, um dos mais velhos. Agora esse meu irmão, um dos mais velhos, ganhou os meus pais junto para Jesus. Enquanto eu estava nos interiores pregando, enquanto tudo isso estava acontecendo. Eu pregando no interior, pregando, fazendo as obras. Aí pouco tempo depois, isso em 4 anos, eu aceitei Jesus, estava acontecendo. Depois de 2 anos. O meu irmão, a minha irmã, levou o meu irmão mais velho, que me perseguia, que me fez chorar muitas vezes. E muitas vezes eu dizia para ele: você me persegue, porque eu prego nas praças. Mas Deus vai te chamar e você vai ser um pregador de praças tal como eu. Eu profetizei assim para ele, disse que nada, negócio de crente, são tudo ladrão, eu dizia assim. E esse meu irmão mais velho e outro do mais velho, que ainda não tinha aceitado Jesus, na mesma noite, pastor Bernardo Johnson, que minha irmã levou, os dois aceitam Jesus também como Senhor e Salvador. Aleluia, até hoje estão crentes. Esse que me perseguia, que me maltratava, o que eu falei para ele se cumpriu. De repente, ele ganhou meu tio e a minha tia para Jesus, que eram católicos, os dois ao mesmo tempo. Olha os frutos, frutos bons. Deus está me dando frutos bons de 2 em 2, e ele estava ganhando de 2 em 2, aleluia. Estava pregando nas praças, está com 5 anos que ele dorme no Senhor, morreu de câncer, mas foi salvo levando frutos. Glórias a Deus. Irmãos, sabe aquele jovem que eu ganhei, que levei para a praça, para o prostíbulo, que se demoniou? Pois é, 3 meses depois, alguns meses depois, eu fui para essa mesma praça que a gente costumava pregar. De manhã pregava pessoas, pastores, meio-dia pregava e de noite pregava. Na década de 80 para 90, as praças eram impregnadas de pastores e pregadores. Não tinha o que acontece hoje. Tinha resistência, mas tinha aceitação. Sabe quem eu vi? Aquele jovem que Deus me usou para libertar, pregando na praça onde eu pregava. Muita gente ouvindo, cheio do Espírito Santo de Deus. E eu de longe vi, reconheci, olhei para ele, olhou para mim, sorriu. E eu me alegrei, eu chorei, emocionado por aquela obra. Quantos precisam de você, minha irmã, que estão caídos, que você levanta o caído? Tiago fala, aquele que estão sendo desviado do caminho do Senhor, vai cobrir uma multidão de pecados, vai salvar uma alma da morte, do fogo eterno, vai cobrir uma multidão de pecados. E assim, essa é a nossa missão na terra, é levantar os vasos quebrados, os vasos caídos, aqueles que fracassaram, ficaram no meio da estrada. Quantos crentes vivem hoje de lembranças do passado? Eu fiz aquilo e aconteceu. Não interessa o passado, não interessa o presente. Deus quer que você se levante, esqueça o passado, retorne para Cristo. Deus ainda precisa de você, hoje mais do que nunca, porque nós estamos nos últimos dias, nas últimas horas. Breve Jesus voltará. Que Deus abençoe a todos, que você possa me ajudar nesse canal a divulgar o Evangelho. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm que conhecer quando é um profeta de Deus, quando é Deus que está falando.
Quando é o Espírito Santo que está usando o vaso, vocês têm que entender e compartilhar, e dar o like, e comentar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.